quando a gente pensa nessas tecnologias e a gente trazendo para dentro das empresas, há pouco tempo atrás eu fiz alguns cursos de futurismo e eu achava que eu entendi um pouco antes de fazer o curso, tá? Eu achava que eu entendi um pouco. E quando eu fui fazer esse curso, eu falei, eu não entendi era nada. As pessoas não sabem, né? E aí tem algumas coisas. Além de não se entender todo esse universo, né? Dos possíveis futuros que a gente tem e tudo mais. Dentro das empresas, até antes da gente falar de tecnologias de futuro aplicadas ao negócio, a gente precisa falar um pouco também dessa mentalidade das empresas em relação ao que é futuro. Porque como os líderes das empresas, eles têm toda essa pressão do resultado de curto prazo, você trazer um pouco de conceitos ou de visão em relação a tecnologias do futuro e que eles precisam começar a se preparar agora. Existe um desafio muito grande para a gente trabalhar um tema desse dentro das empresas. Quem dirá começar a dizer de tecnologias do futuro, pensar agora, mas tecnologias para o futuro, para a experiência do cliente, né? Como é que você está vendo esse cenário das empresas hoje em relação a pensar futurismo e tecnologias do futuro? Tem duas coisas aqui, Cláudia, porque assim, futurismo, as pessoas, primeiro, o grande problema é que as pessoas não sabem o que é, por isso que elas não sabem qual a importância. E acham que a desviação, até eu brinco quando eu faço palestras nessa área, workshop para liderança, e aí eu falo, vocês já pararam para pensar de onde vieram essas pesquisas que vocês leem de tendências? Ou seja, quando você vê uma pesquisa, tendências para daqui a 20 anos, tendências para daqui a 10 anos, tendência na área de consumo, tendência na área de experiência. São pesquisas, elas têm metodologia, elas têm fundamentação para que elas tenham alguma adesão ao que... para você se basear naquilo para poder tomar decisão. Então, futurismo é a ciência que ajuda a gente a analisar cenários. Tanto que a gente fala que é estudo de futuros. Futurismo é estudo de futuros, com S mesmo, porque não existe um futuro. Nós estamos criando o futuro e ele pode ser vários, de acordo com o caminho que a gente segue. Então, o que o futurismo traz de benefício? E é um problema porque como a liderança não sabe o que é e não utiliza metodologias, às vezes, eu tenho certeza que todo líder acompanha os estudos de futuros das grandes consultorias, dos grandes think tanks que aplicam. Mas isso passou a ser urgente também no seu pensamento, do seu quadrado, independente das grandes tendências. Por quê? Conforme a gente tem uma aceleração muito grande tecnológica, que é o que está causando a aceleração de todo o restante, o futuro chega mais rápido. Então, se você pensar no passado, então, futurismo são metodologias, pesquisas, para que a gente consiga traçar cenários para futuros. E aí a gente, quando traça esses cenários, normalmente para 10 anos, também as pessoas não sabem disso, né? Não é... 5 anos é tendência, 10 anos é futurismo. E aí a gente separa esses cenários. Esse foi um dos principais aprendizados que eu tive. Que é muito legal, né? Que é muito legal. E na hora que você vê os 4, 5 tipos de cenário, de futuros que você pode trabalhar. Isso, você fala, uau, eu tenho mais poder, porque eu consigo enxergar melhor o que pode acontecer. Então, até para clarear para as pessoas, quando a gente faz uma pesquisa hoje, do que está acontecendo no mercado hoje, é pesquisa de mercado. Quando a gente faz uma pesquisa de coisas que estão emergindo e que tem uma probabilidade muito, muito, muito grande de acontecer em 5 anos, são tendências. E quando a gente analisa cenários que podem ser possíveis, prováveis, plausíveis, preferíveis, desejáveis, para 10 anos, isso é futurismo. Normalmente o futurismo se ocupa de 10 anos. O que acontece? Quando a gente tem uma heurística que eu adoro, que é o Cone de Futuros, né, que é do Voros, mas que foi adaptado por vários autores, que ele faz o seguinte, você está aqui, se não tivesse nenhuma velocidade de mudança, se nada mudasse, você tem um cilindro. Então, o presente continua se repetindo. Foi assim durante milhões de anos de caça e coleta, milhares de anos de era agrícola e vai por aí. A partir da hora que você tem mudança, em vez de virar um cilindro, isso se abre como se fosse um cone. E quanto maior a mudança, mais aberto é o cone. O que significa? Quanto maior a mudança, mais possibilidades de futuros a gente tem. Então, nesse contexto, quando você traça essa linha de 10 anos e enxerga, né, esses cenários, você começa a saber o que você tem que fazer hoje para evitar alguns e o que você tem que fazer hoje para garantir que aquilo que você quer aconteça, e como humanidade, né? E aí, voltando para aquilo que você falou, qual a importância disso para a liderança e para as empresas, e que ainda não está sendo feito no nível atrair para mim? Eu, como líder, tenho que saber um pouco disso, pelo menos.
Se você não faz isso, o ser humano tem uma tendência a tomar decisão de curto prazo. O curto-prazismo é o Exato. capeta. Uhum. E a gente não... O capeta é ótimo. É o capeta. E aí o futurismo é o antídoto contra o curto-prazismo. Porque você tomar decisão de longo prazo com cabeça de curto prazo é catástrofe. Você vai, com certeza, tomar a decisão errada.